Olá, o evangelho sobre o qual vamos refletir hoje é Marcos 12, 28 a 34. Permita-me fazer uma relação desse evangelho com uma fábula, a fábula do tigre e o burro, e relacioná-la com o encontro do escriba com Jesus e também uma palavra sobre o amor e a lei que dessa experiência decorre. Marcos, neste evangelho, nos apresenta o questionamento que um escriba fez a Jesus sobre qual é o primeiro de todos os mandamentos. Na lógica do evangelho de Marcos, chamado o evangelho do caminho de Jesus, ele vai aos poucos apresentando os novos discípulos. O capítulo 10 foi a vez do Bartimeu, que apesar de cego, compreendeu a proposta de Jesus. Nesta passagem, trata-se do escriba que quase chegou lá. Há uma lógica de convencimento na pedagogia de Jesus. A pergunta é: convencer quem e de quê? A resposta é simples: amar e saber interpretar. Interpretar, que quer dizer chamar. Como isso acontece? Vamos lá. Permita-me primeiro começar com a tal parábola do tigre e do burro. A história é a seguinte: numa determinada floresta, um tigre se encontrou com um burro. Eles conversavam sobre a natureza. Olhando para a relva, o burro disse ao tigre que a grama é azul. O tigre então respondeu que não, que ela era verde. Você já viu grama azul por aí? Depois de muito discutirem, eles foram ao leão, que é o rei da selva, para resolver a questão. O burro então disse ao leão que a grama é azul e que o tigre o importunava dizendo que era verde. O leão respondeu ao burro que de fato a grama é azul e puniu o tigre com 4 anos de silêncio. E o burro saiu por aí trotando, alegre e repetindo sem cessar: a grama é azul, a grama é azul. O tigre então perguntou ao leão o porquê de tal decisão, visto que ele sabia que a grama é verde. O leão respondeu ao tigre que admirava que ele, sendo um animal tão inteligente, estava perdendo tempo discutindo com o burro. E acrescentou que foi justamente por isso que o puniu, pois não se trata de grama verde ou azul. A questão é que não vale a pena discutir com burros. Eles sempre terão a razão, pois são todos tolos, imbecis, bocós e tapados. Gostou da fábula? Em que essa fábula então pode iluminar o nosso dia a dia e a realidade brasileira? Será que somos capazes de mudar a opinião do outro? Boa pergunta. Desafio você a ler o Evangelho de Marcos 12, 28 a 34, tendo como pano de fundo esta fábula, e descobrir a inteligência de Jesus, do escriba, e a nossa burrice. O inteligente, o tigre que discute com Jesus, é o escriba fariseu, pois no diálogo ele não se apresenta de forma agressiva como seus antecessores, fariseus e saduceus, ele dialoga. Por isso, Jesus, sabendo da sua disposição para dialogar, termina a sua fala elogiando. Os escribas pertenciam ao grupo dos fariseus e eram vistos como estudiosos da lei e da tradição. A palavra deles tinha peso entre o povo, pois eram os seus intelectuais. O escriba era um tigre, sim, mas será que ele não tinha também seus momentos de burrice? Eram tantas as leis que impediam a compreensão da vida a partir do amor. Será que os escribas sabiam interpretar o verde da grama ou simplesmente diziam que ela era azul porque assim rezava a lei? Perguntar por qual seria o primeiro mandamento era tarefa sim de doutores da lei. No entanto, a questão não era tão fácil. Os 10 mandamentos haviam sido transformados em 365, positivos e negativos. Sem falar das proibições, por exemplo, de atividades que não podiam ser feitas em dia de sábado, os quais somavam 234. O escriba que interrogou Jesus tinha consciência
essa realidade. E é verdade, Jesus também. A resposta de Jesus, citando a própria Escritura, parte do famoso Shema Israel, a profissão de fé israelita que reza que Deus é um e que não existe outro Deus além dele. E que ele devia ser amado com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Com a razão, isto é, sentimento e razão integrados, que é o coração, com a dignidade, que é a alma, e com o dinheiro, que simboliza as posses. É verdade que em hebraico, meod não é força no sentido de vigor, conforme as traduções de nossas Bíblias, mas é tudo aquilo que tem, que possui abundância de posses, que possui, isto é, o dinheiro, e que deve ser colocado a serviço do outro para cumprir a justiça da Torá. O judeu, portanto, não fala em dar esmola, mas em fazer esmola, isto é, fazer justiça. Shema em hebraico significa ouvir, no sentido de interpretar para praticar. Por exemplo, enquanto faço essa reflexão, ouço lá fora o canto da cigarra, o canto dos pássaros, mas não os interpreto. Assim como todos os sons que vêm e vão. Agora, com você e para você, eu procuro interpretar o Evangelho de Marcos. E você, da mesma forma, procura me interpretar. Sabe o que é isso? Chamar. Escutar para interpretar. Esse Shema que se transformou na profissão judaica, assim como o nosso credo. O Shema Israel é resultado da presença do amor de Deus na vida como um mandamento. Pena que essa interpretação carregou o verde do amor em tantos azuis de leis que engessaram a vida dos conterrâneos de Jesus, os quais se sentiam burros, isto é, não eram capazes de as interpretar diante de tantos falsos tigres da lei, que se julgavam perfeitos. Jesus, o Messias, para responder ao escriba, além de citar Deuteronômio, cita Levítico 19 e 18, que trata do amor ao próximo como a si mesmo, bem como acrescenta de todo entendimento ao texto de Shema. Para Jesus, não bastava seguir os preceitos da Torá, era preciso amar o próximo, isto é, agir socialmente de forma justa, amorosa não somente com Deus, mas com o próximo. Todo judeu sabia da importância de amar em todos os momentos da vida, estando sentado, andando, deitado, ou de pé, como diz Deuteronômio 6, 6, 9. Amar exige integridade, doação, entrega e fé. Para Jesus, consistia também em segui-lo, coisa que o homem rico não foi capaz, mas que o escriba estava próximo. O primeiro não conseguiu desapegar-se de suas posses, o jovem rico. O segundo conseguia compreender que o amor não valia mais que sacrifícios e holocaustos, mas ainda estava apegado à lei. Ele estava a caminho, mas não totalmente preparado para compreender os ensinamentos de Jesus e segui-lo por causa dos azuis da interpretação da lei. Permita-me ainda uma palavrinha sobre o amor que decorre desse evangelho. Amor é doação, é crer, é se entregar por inteiro sem querer nada em troca. O amor perpassa toda a vida como na fração de um dia, do levantar-se ao deitar, para sempre recomeçar. Amor é um recomeço sempre. Mas amor é coisa de humanos, concorda comigo? A galinha não ama o galo, ela não sente as suas faltas, mas do milho sim. Ela fica feliz com o milho, a grama verde e os ovos. O ser humano, pelo contrário, ama porque sente falta do outro que o completa. Nós, na verdade, somos seres incompletos. A galinha, diferentemente, é completa. Nós necessitamos de algo no outro para amá-lo. Mas esse é um tipo de amor. Jesus vai além e fala de um amor doação, que respeita o diferente, que deixa o outro ser como ele é e que ama como si mesmo. Isto é, reflexo do amor de Deus. Finalizando, depois de toda essa explicação de Jesus, o escriba nem precisou perguntar mais. Ele superou a burrice de seus colegas da sinagoga. Entendeu o porquê da grama verde e azul. E ele nem foi punido. Para nós, fica a lição da fábula e do escriba. Sigamos o caminho do amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Mas não saiamos por aí dizendo que a grama é azul. Paz e bem a todos. Não se esqueça de compartilhar.
Um abraço.